Agora, por que acontece isso? Esses homens, se eles estivessem no mercado de trabalho, eles estariam ganhando 2 salários mínimos, no máximo, 2. Ah, mas eu tenho um anel de advogado, nunca advogou, nunca prestou concurso, tá entendendo? Não, mande citar algum código, ou algum artigo do Código Civil, do Código Penal, do direito trabalhista, que eles não sabem mais, compreendeu? Só sabem ali estar se prestando como aqueles objetos que eu falei da cozinha e falei dos sanitários. Irmão Josué, é isso mesmo? É isso mesmo, irmãos. Não tem que fugir dessas verdades. A paz do Senhor para todo o povo de Deus. Hoje são 2 de dezembro de 2024. Irmãos, eu queria a sua máxima atenção, que eu vou aqui apresentar para você algumas análises da situação em que se encontra a atual gestão da Assembleia de Deus, que há 26 anos vem gerindo essa antes conceituada igreja, da forma onde o gestor diz: a lei e o estatuto sou eu. O estatuto e a lei sou eu, tá? Vejam só, as igrejas, quando eu digo as igrejas, são os templos evangélicos das Assembleias de Deus, estão se esvaziando. O povo não sente mais a presença de Deus. O povo não tem mais vontade de ir. E o que é que se vai fazer na igreja? Milhares de pessoas já saíram. E assim, sem muito mais me demorar, vejam o que me mandaram para mim. Aqui vocês estão vendo este templo magnífico, monstruoso. Trata-se do templo da cidade de Formoso, aqui no estado de Pernambuco. Domingo próximo passado, o templo vazio. Colocaram até nos bancos, nas fileiras de bancos de trás, fitas isolando para que forçasse as pessoas a sentarem-se lá na frente. Agora, hinos sem inspiração, mensagens sem revelação. Então, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus está assim. Quando você vê algum culto cheio, é uma convocação, uma intimação, tá entendendo? Ou um culto de festa onde eles colocam algumas atrações, porque essas igrejas viraram um órgão particular da família que arbitrariamente vem gerindo essa igreja há 26 anos. Eu queria dizer o seguinte, irmãos, eu vou ler aqui para vocês porque eu prometi a mim mesmo que não quero mais neste canal colocar, com raras exceções, viu, irmãos, colocar as caras desses gestores da IEADPE. E também as suas falas, as suas vozes, porque isto dá repugnância. E até com respeito a mim e a você, entenderam? Eu vou evitar o máximo colocar aqui. Mas me mandaram para mim um culto de ontem. E disse: irmão Josué, pelo amor de Deus, comente, apresente este absurdo. A pessoa estava visivelmente abatida. É uma coisa triste. É uma coisa sórdida. É uma coisa, irmãos, maquiavélica. Ou seja, o plano do gestor presidente, que assumiu aí há 26 anos. Todos nós falamos aqui com todas as letras. E eu não vou repetir mais, tá? Mas eu queria dizer que é um plano maquiavélico, sórdido. E eu vou lançar mão aqui do dicionário, do novo dicionário Aurélio Buarque de Holanda, para mostrar a você aqui o que é maquiavelismo, com todas as letras. O novo dicionário Aurélio Buarque de Holanda diz: maquiavélico, que tem ou em que há perfídia, dolo, má fé, astuto, velhaco, ardiloso. Aí você vem para aqui agora, já que ele falou, o que significa perfídia? A pessoa pérfida significa que mente a fé jurada, o fé mentido, traidor, desleal, infiel, que denota ou envolve perfídia, falso, enganador, traiçoeiro, um plano maquiavélico e sórdido, que tem ou denota sordidez, imundo, abjeto, repugnante, mucambo, sórdido. Aí diz aqui ainda que é ou se apresenta sujo, emporcalhado, nojento. Irmãos, o plano dessa gestão foi um plano maquiavélico e sórdido, com todas as definições. Fica aqui comigo que a gente vai analisar pormenorizadamente a fala que eu transcrevi
Eu não vou botar ele aqui falando de maneira nenhuma, tenha um pouco de paciência que a gente vai ler. Eu tive o trabalho de transcrever para mostrar como foi pérfido, sórdido, este plano que acaba de ser executado. Mas antes disso, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte. Em uma casa existem vários cômodos. E eu queria dizer que nesses cômodos existem objetos com as mais diversas finalidades. Eu queria me deter a 2 cômodos de todas as residências que tem. É obrigatório ter. Primeiro, a cozinha. A cozinha tem o fogão, tem a geladeira, né? Anexado ao fogão tem o botijão de gás, tá? Tem a cristaleira, que hoje não se usa mais, tem os armários, compreenderam, irmãos? Tem a mesa, mas tem uma coisa chamada de pia. E a pia não serve a não ser para levar sujeira e sabão. Entenderam, né? Na cozinha existe uma pia, ninguém pode viver sem ela. Mas aparentemente em relação ao fogão, à geladeira, em relação à mesa, ela não tem nenhum valor. Você só procura ela lá para descarregar a sujeira, meter sabão e botar pelo ralo e ir embora. Entendido, né? Agora eu vou falar de outro cômodo da casa. Sanitário. Você sabe que você entra lá no sanitário, tem o quê? Tem um vaso sanitário. Eu vou dizer para que serve? Não precisa, né? Mas ao lado do sanitário, normalmente existe o quê? Existe um lixeiro. Você entra, você procura ver a cor do lixeiro. Você procura ver o tamanho do lixeiro. Você procura ver de que é que o lixeiro está sendo feito. Não. Você, depois de fazer as suas higienes, as higienização, você pega o produto da sua higiene e joga dentro do lixeiro. Ele está ali, só serve para aquilo, tá? Aparentemente é feio, tem importância nenhuma, serve para colocar, né, dejetos, tá entendendo? E assim, se algum dia, ele é descartável, porque se ele não tiver, você coloca no chão, você coloca dentro de um saco, mas é necessário às vezes que ele esteja ali. Só presta para aquilo. Você quer ver outro objeto? Outro componente do sanitário é a pia também. Para que serve a pia, irmãos? Para você cuspir, escarrar, assoar o nariz, está ali. Aquela parte física e essas partes que eu falei da cozinha e do sanitário. Pois, para essa gestão, esses pastores auxiliares funcionam exatamente como esses objetos desses cômodos. E é bem que seja assim. Por quê? Se fossem homens dignos, comprometidos com a verdade, comprometidos com o serviço à igreja, jamais se submeteriam a tamanha humilhação. Eles são descartáveis. Só servem para ser realmente descartar aquilo que não presta. Não tem valor nenhum. São homens frívolos, são homens que não têm dignidade, e eu vou provar aqui a você. Tá entendendo? Agora, por que acontece isso? Esses homens, se eles estivessem no mercado de trabalho, eles estariam ganhando 2 salários mínimos, no máximo 2. Ah, mas eu tenho um anel de advogado, nunca advogou, nunca prestou concurso, tá entendendo? Não, mande citar algum código, ou algum artigo do Código Civil, do Código Penal, do Direito Trabalhista, que eles não sabem mais, compreendeu? Só sabem ali estar se prestando como aqueles objetos que eu falei da cozinha e falei dos sanitários. Irmão Josué, é isso mesmo? É isso mesmo, irmãos. Não tem que fugir dessas verdades. Então, esses homens são mantidos ali com um salário se estivesse lá fora, era 2 salários mínimos. Ganhando 50, 60, 70 salários mínimos, com carro à disposição, microfone e com a pseudo atribuição que é pastor, cooperador do gestor presidente. Não, você é um objeto descartável, irmão. Tá? Um homem de respeito, com dignidade, não se presta ao trabalho que vocês executam nessa igreja, porque vocês não trabalham para a igreja, vocês não são servos de Deus, vocês são servos dessa administração. Irmãos, dito isto, mostrei aqui os cultos vazios, e é assim por todo o estado de Pernambuco. Não sou eu que digo, são as pessoas, e eu vejo também as ofertas caindo, mas como entra muito dinheiro, eles ainda estão desesperados, mas mesmo assim ainda não está fazendo falta, tá? E agora, eu convido você, pacientemente, não tenha pressa não, vamos aqui na íntegra ouvir as palavras do gestor presidente. Nessa fala dele ontem no culto, que os irmãos me mandaram, olha, as palavras dele são gestão, supervisão, coordenação, tá entendendo? Não fala em Espírito Santo,
não fala em Deus, não fala em Jesus, não fala em revelação, não fala em unção, não fala em visão, não fala em jejum, não fala em oração, não fala em comunhão. Ou seja, a finalidade da igreja acabou-se. Ele matou a igreja, ele matou. Você quer ver? E agora, veja o plano, como eu falei, relembre, volte o vídeo e veja o que significa maquiavélico e sórdido, perfídia também. Então, essas foram as ferramentas que essa gestão se utilizou e se utiliza. E como que se não bastasse, todas as não conformidades, desvios de conduta que são assim indizíveis para a gestão de uma igreja, tá? Que são inaceitáveis. Então veja, ele começa dizendo, e eu vou ler aqui pausadamente, tá? Não tenha pressa. Um dos trabalhos do pastor presidente é planejar, olha só, coordenar os trabalhos da igreja. O trabalho do Senhor, graças a Deus, tem crescido porque a obra é dele. Tá mentindo. A obra é dele, do gestor presidente, tá? Veja só. Aí fala lá do trabalho de Portugal, diz que está em várias cidades. Aí diz aqui, tudo isso depende da nossa supervisão. Olha só, não fala no Espírito Santo, na obra salvífica de Jesus, é ele e ele. 1000 congregações em Recife, o Estado, a Argentina, África do Sul, Moçambique, Guiné-Bissau, a irmã está lá sozinha há mais de 30 anos. Aí ele bota como que se esteja fazendo um trabalho em Guiné-Bissau, para você ver que, como eu falei, a máxima é a sordidez, a perfídia e o maquiavelismo. Então diz Peru, Portugal, Inglaterra, e aí ele sempre dá reticências, porque sabe que está mentindo, tá? Então vejam só, irmãos, vocês veem, diante disso tudinho, o sítio, o engenho Jussara depredado. O templo está lá, depredado, obreiros mortos por esse estado afora, então não vou repetir aqui, mas vamos em frente. A supervisão de todo esse trabalho, a diretoria auxilia o pastor na supervisão desse trabalho. Só cabe a ele. Ele é o rei, ele é o chefe. Foi ele quem morreu pendurado, né? Lá na cruz, tá? E deve ter ressuscitado para salvar você. Eu acho que essa diretoria acredita nisso. Auxiliar o pastor na supervisão desses trabalhos que ele só não pode fazer. Mas é ele só que faz. Os outros não são auxiliares de Jesus. Os outros não são a serviço da igreja. São a serviço dele. E quem diz são eles. Já publiquei aqui no meu canal. Vamos em frente. E preocupado com isso, para esse novo ano, nós temos pensado em dinamizar algumas atividades com o objetivo de motivar, otimizar a supervisão dos cultos festivos. Você vê que linguagem inadequada para o reino do Espírito Santo de Deus, de Jesus e das operações e milagres de maravilha. É por isso que o povo só vai forçado. Nas áreas aos domingos, Santa Ceias no interior, também com grandes trabalhos, festividades e atender o trabalho no sertão. Vejam que carnalidade, puramente carne. Aí ele prossegue. É como consta no estatuto, mentira, que não cumpre o estatuto, porque se cumprisse já teria sido exonerado, destituído há muito tempo, ele e toda essa diretoria. Aí diz assim, é que nós convidamos o pastor Ailton Júnior. Ele estava dirigindo e estava muito bem em Caruaru. Pergunta aos irmãos de lá, não aos babões. Pergunta aos irmãos que têm pé no chão. Onde inaugurou o templo e dinamizou o trabalho, porque o trabalho estava morto, porque tinha lá um inativo, tinha lá aqueles que estão, né, como eu falei, aqueles vasos e utensílios da cozinha e do sanitário, tá? Um templo velho, antigo, porque até no dia da transferência de comando lá, esse vice-presidente, que eu não vou citar mais nome aqui de ninguém, irmãos. É um compromisso meu. Para os irmãos subirem para a galeria, foi preciso pedir autorização do gestor presidente. Paciência. Esses homens, eu jamais vou sentar-me nos bancos para presenciar ou cultuar a Deus um culto, uma cerimônia dirigida por esses fantoches, marionetes, mamulengos, cabeças de papel. Então, continuando. Onde inaugurou o templo e dinamizou o trabalho. Mas a necessidade da igreja, que necessidade? A necessidade dele. Nós que somos pastores, vamos aonde a igreja precisa. E isso, ele falando pausadamente, procurando as palavras, mentindo descaradamente como é,
propriedade dele, como é costume dele. Aí diz, uma das coisas boas de nossa igreja são as mudanças com a finalidade de dinamizar o trabalho. E reticências. São coisas boas. Está aí há 26 anos causando um prejuízo enorme. A conta poupuda, cheia de dinheiro, processos cíveis, criminais, Polícia Federal, Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, Ministério Público Eleitoral, mas para ele está tudo bem, não muda nada. A igreja é dele e Jesus muito ausente. Então, dinamizar o trabalho e as mudanças. Está aí com essa família causando esse prejuízo irreparável. Irreparável. Muitos morrerão. Tá? Muitos passarão e não verão a liberdade dessa igreja, e muitos já morreram e se acovardaram, um bando de covarde que passou por aí e entregaram a igreja, tá? A essa infâmia, a essa maldição. Aí diz assim, nós convidamos o pastor para assumir a assessoria da presidência, ou seja, tinha uma mulenga, um fantoche como vice-presidente, ele trouxe o filho e botou acima de tudo. Você acha mentira, que é mentira minha? Você vai ver. Então não esqueça, procure aí novamente, eu volto o vídeo e veja maquiavelismo, perfídia e sordidez. A partir de dezembro, o assessor da presidência, um cargo criado com nepotismo para acomodar a família, que ele mentiu na justiça, tá? Presidente de uma igreja, Deus não está nessa igreja morreu espiritualmente. Assumirá a gestão completa do Templo Central, vai vendo aí, englobando a estrutura administrativa e eclesiástica, o departamento de engenharia também a partir de janeiro. E ele, como assessor, coordenará todos os departamentos aqui do Templo Central. Aí nomina órgãos de louvor, casais, escolas bíblicas, dominical, campanha evangelizadora, adolescentes, proates, orientação dos cultos, agendamento de eventos, congressos, e ele se reportará diretamente à presidência, assegurando o bom funcionamento e a organização das atividades ministeriais e administrativas. Cadê o Espírito Santo? Cadê Jesus? Cadê Deus? Cadê a igualdade de condições? Cadê a comunhão? Cadê a humildade? Cadê a graça? Cadê o amor? Não é ele, e agora está passando comando geral e irrestrito para o filho. Então, eu quero repetir para vocês, podem subir lá em cima o vídeo e vejam maquiavelismo, perfídia e sordidez. Portanto, o pastor fulano já é conhecido, né? E a sua esposa, a irmã fulana, e cuidará também da parte feminina. Eles vão organizar tudo. Achou pouco ou quer mais? Essas atividades, é claro que eles só não podem fazer, porque se pudesse, era eles sozinhos. Não precisa de ninguém. Você lembra-se dos vasos da cozinha? Utensílios e vasos da cozinha e do sanitário? Todos os outros são aquilo. Descartáveis, substituíveis, só serve para colocar dejetos, tá? E lixo. E vacilou, ele tira. Como colocou um aí que veio de Petrolina, tá? Parece que não se agradou dele, deixou aí no teste, aí já disse que vai para o interior do estado, e eu tenho um desrespeito tão grande à igreja, que não diz nem para onde é. Cai. As reuniões decisórias são feitas ou na Carolina do Norte, ou na Flórida, ou por videoconferência na casa dele com os filhos e com a mulher. É assim, todos vocês são aqueles utensílios da cozinha e do sanitário e dos sanitários que eu falei. Aí diz assim, os irmãos entenderam? Digam amém. Entenderam? Não consulta nada, não pergunta se pode, se quer, se está certo, não pede a aprovação, é o que ele determina. Continuando, diz assim, ele vai fazer o que fazia antes de ir a Caruaru. Mentira. Auxiliados pelos pastores. Aí diz, fulano de tal, esse que veio de Petrolina e estava aí como, tá, com muito atrevimento, acho que estava aí, babou, pediu autorização para profetizar, ele disse, cai fora. Aí disse para onde? Indo para dirigir uma igreja no interior do estado. Meu irmão, Deus tenha misericórdia da sua igreja. Um cara que não é pastor, e para profetizar pede autorização ao pastor presidente, um cara que chama a esposa do pastor presidente de mãe, que chama o pastor presidente de pai, de meu anjo, meu protetor, meu... Tá entendendo? E outros que andam beijando aí, vai dirigir a igreja. Deus tem. É por isso que as igrejas estão vazias, como vocês viram. Olha, aí diz, de formas que todas as atividades aqui, serão coordenadas pelo pastor Ailton Júnior. Os outros são vasos e utensílios, como eu falei, da cozinha e dos sanitários.
caladinhos, vocês só servem para eu colocar os dejetos e usar vocês da maneira que é para isso que vocês foram projetados. É para isso que vocês servem. Em qualquer casa, vocês, esses utensílios e objetos, não têm muita importância, não são visíveis, mas tem que estar lá. Tem que estar lá. Tá entendendo, irmãos? E os demais irmãos da diretoria, quando não estiverem aqui, ou seja, quando os utensílios da cozinha, das cozinhas e dos sanitários, é assim mesmo. É duro, é? É assim mesmo. Não estiverem aqui, os irmãos sabem que foram enviados pelo pastor presidente para o sertão, para o interior, para as grandes festividades no Grande Recife. Isso é uma necessidade que há, que nós não estamos atendendo por falta do deslocamento dos membros. Falou assim mesmo, da diretoria. Entendido? Digam amém. Então, a igreja de Pernambuco, senhores, está em maus lençóis. Está numa decadência ainda. Já chegou no fundo do poço? Não, ainda cai mais. Por conta de um ministério fraco, sem visão, sem noção, sem perspectiva, sem objetivos. Aí vem sem unção, sem revelação e sem a presença de Deus. Funcionam todos como os vasos que eu falei lá em cima, que estão nas cozinhas e nos sanitários. Só servem para isso. Acho pouco? É assim que a coisa funciona. E eu acho é bom, porque estamos denunciando aqui há 8 anos. E vem pastor não, vem homem aí com o nome de pastor, vai, morre, outro, e isso vai continuando. Ele vai ficar aí até morrer. E quando ele morrer, o filho toma conta de tudo e depois vai meter meio mundo de gente no inferno. E ele também vai junto, porque Deus não está nesse negócio, tá? Que Deus em Cristo a todos abençoe em nome de Jesus. E amanhã eu convido você para também estar neste canal para analisarmos fatos ou mesmo levarmos aqui uma mensagem da palavra de Deus. Que Deus em Cristo grandemente te abençoe.